Jesus. Espírito Santo, que o Senhor vai conduzir, Senhor, essa reunião, Senhor, esse estudo, Pai. Nos dá, Senhor, entendimento, Senhor, da tua palavra, Senhor. Leva a nossa mente cativa a ti, Jesus. Amém. Para que nós possamos, Senhor, receber de ti, Senhor, tudo que o Senhor já tem preparado, Senhor amado, através desse estudo, Pai. Para cada um de nós, Senhor. Meu Deus, que nós possamos, Senhor, receber, Senhor. Oh, Jesus querido, e ser grato a ti, Senhor, por tudo, Senhor amado, a qual o Senhor tem nos proporcionado, Pai, nesse tempo. Abençoa a tua serva, Pai, a obreira Kézia, Senhor, a qual o Senhor tem, Jesus querido, colocado, Senhor, no coração da tua filha, Pai, para nos ensinar, Senhor, o que o Senhor já tem dado para ela, Senhor amado. Espírito Santo, abençoa, Pai, cada vida, Pai, cada mente, Pai amado, nesta noite, Pai amado, que todo mal, Senhor, venha bater em retirada, Senhor, que nada venha nos atrapalhar, Senhor, de receber da tua palavra nesta noite. É que eu oro e te peço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. 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 Então, aqui tem vários textos que foi Jesus que falou isso, né? Faz alusão ao dia de Pentecoste e outro é doutrinário, que está em 1 Coríntios 12, versículo 13, também vou pedir para alguém ler. 1 Coríntios 12, versículo 13, que explica o significado do sentido do batismo com o Espírito Santo. Certo? 12, 13. É. 1 Coríntios 12, 13. Isso, pode. Todos acharam? 1 Coríntios 12, 13. Pode ir. Pode. Pode. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um só Espírito. Até aqui, irmã? Pode ler mais um pouquinho. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se tiver o pé, porque não só a mão, não sou de corpo, nem pois isso deixa de ser um só corpo. Se o ouvido disser, porque não sou os olhos, não sou de corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o teu ouvido? Se todo fosse ouvido, onde os olfatos? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe propõe. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estará o corpo? Onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são os necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, são aqueles que damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de espécie e honra. Mas nossos membros nobres não têm necessidade disso. Amém. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Mas, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, que coopere os membros com o igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos os regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois cooperadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedades de línguas. Por
porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos membros? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de cura? Falam todas outras línguas? Interpretam-nos a todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aleluia. Olha, veja aqui. Isso aqui até serve para até que nós começamos a falar, né? Você não pode dizer para uma parte do seu corpo que não precisa dela. Assim como você não pode falar isso para um irmão seu, né? Falar para o irmão, ó, eu não preciso de você. Certo? Certo. Não pode falar. Por quê? Porque você sempre vai... Nós todos fazemos parte de um único corpo. Vocês sabiam que quando uma pessoa perde o dedo no pé, ela perde um pouco do equilíbrio, ela demora para aprender a se equilibrar por falta de um dedo, sabe? Então veja, tudo no nosso corpo tem importância, tudo, todos os nossos dedos, a nossa cabeça, os nossos olhos, a nossa boca, tudo tem importância. E assim são os irmãos um para com os outros. Ele está falando aqui sobre o corpo de Cristo. Que o corpo de Cristo tem que ter, sobretudo, união, amar uns aos outros e estar sempre ajudando o próximo, certo? Então, esse aqui, é por isso que ele estava falando sobre os dons. Acerca dos dons, ele vai falar no começo aqui do capítulo 12, né? Acerca dos dons espirituais, não quero que os irmãos sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, né? Nós todos, né? Que somos gentios. Levado aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, né? Que Jesus é maldito nunca. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence que Jesus é o Senhor. E aqui fala assim, ora, é bom saber essa parte, porque é muito importante saber para que servem os dons espirituais. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, de repente, eu não uso o meu dom, eu tenho um dom, e eu não uso, então para que eu quero aquele dom? Para que ele me serve? Deus dá para o irmão, dá para ela que usa aquele dom. Ela faz aquele tipo de obra. Então, o Espírito Santo dá a cada um aquilo que é útil. Certo? Ele não precisa dar o dom se você ficar de braço cruzado na igreja, certo? Se você não trabalha para o Senhor, ele não te dá dom nenhum, né? Aqui fala assim, olha, porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espírito. E a outro, variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Oh, glória! Mas é um só, o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo em particular a cada um como ele quer. Agora, a palavra de Deus fala assim, buscai com zelo os dons espirituais. Sobretudo, né, em outro texto fala, sobretudo que profetizeis. Quer ver, tá aqui, ó.
É um só Deus na igreja, no capítulo 12, aqui no versículo 28. Há uns, pois Deus na igreja, primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro os doutores, depois os milagres, depois o dom de cura, de socorro, de governo, de variedade de ventura. De línguas, né? Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Aí fala assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons e vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quando eu li sobre os dons, eu li que o dom de língua edifica a nós mesmos. Por isso que eu fui para a presença do Senhor só buscar esse dom. Eu passei uma noite inteirinha chorando aos pés de Jesus, me dá o dom, porque eu tenho esse dom de língua, Senhor, para eu me edificar na tua presença, porque eu tenho medo de cair da fé. E eu ficava naquela blá 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 falando pro Senhor, sabe? Senhor, me dá o dom de língua, para eu ficar edificada na tua presença. E sabe o que aconteceu? Eu tinha um bebê, né? Na época, minha filha caçula era um bebê que tinha passado por um acidente terrível, né? A medicina disse que minha filha não teria cura, que ela não ia falar, que ela não ia andar, que ela não ia... Porque quando aconteceu o acidente, a minha sobrinha de 2 anos e meio deu uma cabeçada no frontal dela, moleira que a gente chama, né? E formou líquor. Então o cérebro que fica assim, colado na cabeça, ele ficou assim. E a médica falou, não tem jeito de fazer o cérebro crescer. Na medicina não temos recurso, não tem uma medicação que faz o cérebro crescer. A gente só vai dar a medicação para ela não ter mais convulsão, porque ela não pode ficar tendo convulsão. Então, deu remédio e fui buscar a cura da minha filha, foi quando eu me converti ao Senhor. E aí, eu ia buscar para Deus curar minha filha, e chegava lá, comecei a falar para Deus, Senhor, fala comigo, o Senhor fala com todo mundo aqui. E aí eu comecei a chorar nessa reunião de oração, eu falei assim para o Senhor, Senhor, o Senhor fala com todo mundo aqui, menos comigo. O Senhor diz na palavra que não faz acepção de pessoas, mas o Senhor faz comigo, porque eu não sinto que o Senhor está ouvindo a minha oração. E eu estava de joelho assim no chão, com a cabeça no chão, falando com Deus. E eu senti um braço que veio assim, me pegou no colo, e me levantou e me abraçou. E quando aconteceu aquilo comigo, eu queria que todo mundo olhasse para mim e visse que eu estava flutuando, estava no colo do Senhor. Eu não via, mas eu sentia ele, o braço dele me levantou. E aí eu comecei a chorar e eu não conseguia falar, fiquei mudo um tempo, até o Senhor me sair. Aquele dia eu tinha certeza que o Senhor era Deus, comecei a buscar com todo o meu coração, com toda a minha alma e todo o meu entendimento. E aí eu comecei a pedir para ele o dom de língua, eu tinha medo de cair na fé, sabe? Porque eu tinha vindo do catolicismo, da idolatria. Eu falei, Senhor, eu preciso ficar na tua presença. Eu quero que o Senhor fique comigo, esteja comigo o tempo todo. E eu buscava. E aí nessa noite, eu peguei minha filha para amamentar. Ela só não perdeu a sucção porque eu amamentava e ela sentia muita dor. E ela sugava meu peito de dor que ela sentia. Aí eu amamentei ela e fui para a presença do Senhor no quarto dela. Fiquei chorando, falando para o Senhor, Senhor, me dá o dom de línguas, porque eu não quero cair na fé, Senhor. Eu preciso do dom de língua, eu preciso me edificar na sua presença. Eu preciso que o Espírito Santo tenha essa consciência que o Espírito Santo está comigo. Aí com isso, irmãos, eu passei a noite inteira orando, buscando, pedindo o dom de línguas para o Senhor. De repente,
Meu marido veio, abriu a porta e falou, estou indo trabalhar, já era 7 horas da manhã. Ele falou assim, e eu fui responder para ele, em vez de falar português, comecei a falar línguas estranhas. Sabe? Aí eu não conseguia parar de falar em línguas estranhas. Aí eu falei assim, eu falava com ele, ele fez assim, eu falei assim, eu só falava em línguas com ele. Ele fez assim para mim, foi trabalhar, e eu comecei a chorar e glorificava a Deus. O Senhor já tinha me dado dom, mas eu não tinha percebido. Precisou meu marido entrar no quarto para eu me dar conta que eu estava orando em línguas. Então, o dom de línguas é importante para mim, é importante para você, é importante para a gente ficar na presença do Senhor. Buscar esse dom, porque esse dom é importante. Só que depois, o Senhor me deu o dom de visão. Eu fazia um trabalho na igreja que chamava SOS Vida. Comecei a ir para a igreja evangélica e comecei a frequentar. E depois surgiu a oportunidade de fazer esse trabalho. Na sexta-feira, eu dava aula, eu tinha 3 empregos, mas na sexta-feira era um dia que eu dediquei para o Senhor. E glória a Deus que eu voltei a dedicar esse dia para o Senhor. Porque é importante a gente ter um período de dedicação à obra, né? Então veja, irmãs, que a palavra de Deus fala, buscar com zelo os dons espirituais, para que for útil. Se você não precisa desse dom, você não vai buscar. Mas o dom de línguas todos nós precisamos. É um dom que nós precisamos buscar. Porque ele é um dom que edifica nós mesmos. Nós precisamos buscar esse dom. Amém? Amém. Então, é tudo isso para falar isso. E só para contar para vocês que Deus pode acrescentar outros dons. Ele pode. Mas o Espírito Santo, quem tem que buscar o dom de línguas somos nós, né? De repente ele pode te dar o dom de profecia, né? Pode dar o dom de sabedoria. A sabedoria também é outra que a gente tem que buscar, viu, irmã? Toda hora. Todo dia, toda hora, sabedoria a gente tem que buscar. E palavra de conhecimento. Por quê? Quando a gente vai ler a Bíblia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajoelhar e falar, Espírito Santo, vem me ensinar, porque o Senhor é o professor. Não é a Kézia, não é ninguém. O Espírito Santo é o nosso professor. E quando a gente vai ler a Bíblia, ele fala com a gente. Igual ele falou comigo. Não te apresses em sair da minha presença. E eu me desmanchei na presença do Senhor aquele dia, porque eu me senti tão amada, sabe? O Senhor falar para mim, não te apresse, nada é mais importante do que a minha presença. Então a gente se desmancha na presença do Senhor. E ele vai falando coisas, gente, que a gente, às vezes você pergunta para ele uma coisa e ele responde. E você pede para ele falar com você pela palavra, ele responde. E às vezes ele responde na tua mente, no teu espírito, com palavras audíveis, que você ouve o que Deus falou. E isso é muito importante, sabe? Os dons do Espírito Santo nós temos que buscar com zelo, para aquilo que for útil. Mas o dom de línguas é útil para nós todos, certo? Então vamos continuar, né? Explicando o significado do batismo com o Espírito Santo, que a gente disse aí, né? Vós sereis batizados com o Espírito Santo. A voz passiva do verbo indica que o batismo não depende dos nossos esforços para alcançar a promessa, mas baseia-se na vontade do Senhor, certo? O tempo futuro demonstra que há incerteza e dúvida na promessa. A palavra grega para batizados significa imersos ou mergulhados. A conotação desta palavra grega também diz respeito a identificar-se com alguém ou com algo. O batismo espiritual nos coloca em uma união espiritual um com os outros no corpo de Cristo, certo? Então, o Espírito Santo,
é que faz a gente ter vigilância no relacionamento com as pessoas, né? É que faz a gente ir pedir perdão, e falar, me desculpa, meu irmão, se eu me ultrapassei a fronteira com você. Porque o Espírito Santo nos quebranta, ele nos dá humildade, sabe? Então eles vêm com aquele quebrantamento, ele fala assim, o teu quebrantamento é mortal, sabe? Você assim, tem aquela vontade de ficar em comunhão e ter, né? Deus mostra onde a gente errou, sabe? Olha, é uma coisa assim, eu vou contar uma experiência que eu tive lá atrás, né? Um dia, ó, a minha sogra já morreu em 2004. E um dia ela pediu para mim comprar no mercado banana para ela, né? Ela falou, você me traz umas bananas? Traz. Aí na hora que eu peguei as bananas, eu pesei e não vi que ficou uma no carrinho. Pus dentro do saquinho, a moça pesou, pôs a etiqueta. Quando cheguei no caixa, fui passar, eu vi aquela banana solta ali, peguei e pus em cima do pacote. Aí depois eu pensei, essa banana não foi paga. E aquilo começou a me incomodar, porque eu fui no mercado, peguei uma banana, sabe? E aquilo me deu aquela coisa. Aí eu falei para o Espírito Santo, começou a me incomodar. Eu falei, Espírito, eu vou lá, vou comprar uma banana, pagar e devolver, né? Porque eu pensei isso. O Espírito Santo falou, não. Você vai encontrar um irmão e vai se confessar desse pecado. Ai, meu Deus, que vergonha que eu senti naquele dia. E agora eu vou chegar para o meu irmão e falar que eu roubei uma banana no mercado. Então, mas eu fiquei numa aflição. Senhor, me deixa, eu pago. Eu pego uma penca de banana, eu pago e devolvo lá. Ele, não, você vai procurar o meu irmão e vai confessar. Quando eu confessei, achei uma irmã, fui me confessar com ela, ela deu risada, falou, não acredito. Você veio aqui confessar isso. Falei assim, então, mas o Espírito Santo me fez confessar. Por que o Senhor me fez confessar? Porque pagar a banana era mais fácil do que confessar o pecado. Então o Senhor me fez confessar o pecado. E eu chorei muito de vergonha, sabe? Mas eu fiz o que o Espírito Santo mandou. Fui lá e confessei, sabe? Então, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Por isso que ele é importante. Por isso que ele é importante para a gente fazer a obra. Porque ele vem e mostra o nosso pecado. Assim como ele fez com Davi. Davi falava, o meu pecado está sempre diante de mim. Meu pecado aqui, ó, ele via, né? Aquilo incomodava ele mais do que tudo. Então veja que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que é importante ter o Espírito Santo também para a gente ter esse quebrantamento com os irmãos. Às vezes a gente fala uma palavra e o irmão se ofende. Você tem que chegar para ele e falar, irmão, me perdoe, sabe? Me perdoe. Né? E aquela, as palavras vigia. Nós temos que estar sempre em vigilância quanto o que a gente fala, sabe? Ele tem que vigiar e orar o tempo todo. Vigiar para não ofender, vigiar para não falar, para não ser ríspido, sabe? A nossa palavra não tem que prevalecer em lugar nenhum, sabe? É melhor, a palavra de Deus diz assim, o prudente cala-se. E fala também em Provérbios, até o tolo, quando fica quieto, passa por sábio. Olha como que é isso, não é? Até o tolo, quando fica quieto, passa por sábio. E nós temos que estar sempre vigilantes, amados. Essa é uma coisa importante para nós e para esse grupo. Porque se Deus está nos instruindo na palavra, é para a gente viver na palavra do Senhor. Porque senão eu não tinha nos reunido aqui.
Nós estamos sendo instruídos na palavra. Aleluia. Não pensa que eu estou ensinando alguma coisa. O Espírito Santo também me ensina quando eu falo com você. Porque às vezes vem os textos bíblicos na mente, igual eu estava vindo para cá. E o Senhor falou de Tiago 4 para mim. Antes de começar, fala sobre Tiago 4. Eu falei, por quê? Porque complementava o estudo que a gente fez a semana passada. E o Senhor vai mostrando para a gente, né? Às vezes não tem pressa em acabar o estudo. Porque nós temos todo o tempo do mundo para aprender as coisas do Senhor. Aleluia. Certo? E se o Senhor está falando isso para a gente hoje, é isso que nós temos que ouvir. Essa palavra. Essa palavra tem que servir para nós todos que estamos aqui. Né? Então, nós temos que estar sempre vigilantes, sempre buscando o Espírito Santo, deixar o Espírito fluir na nossa vida, falar conosco, porque o Senhor fala de várias maneiras, sabe? Um dia eu estava com um problemão e eu falei, Senhor, não sei resolver isso. Ele falou assim para mim, eu estava na frente da Bíblia orando e chorando, falei, Senhor, eu não sei como vou resolver isso. O Espírito Santo falou para mim, a resposta está nesse livro que está na sua cabeceira, na página tal. Eu não tinha chegado na página tal ainda. E o livro chama A Espada do Espírito, do Kenneth Hagin. O Senhor falou para mim, a resposta está na página 17 desse livro. Eu abri o livro e li a resposta que eu precisava, estava lá. E foi o Espírito Santo que falou para mim. Ele sabia o que estava escrito no livro, porque eu ainda não tinha lido. Mas ele me falou. Então Deus usa tantas maneiras. Às vezes ele usa uma pessoa que você está passando na rua e ela fala alguma coisa para você e aquilo encaixa no que você precisa. Já aconteceu isso comigo também. Eu estar passando na rua e de repente uma pessoa falar qualquer coisa para mim e aquilo vem assim como uma resposta de Deus. Isso acontece com todos nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz diferença entre nós. A diferença entre nós é a busca que a gente faz pelas coisas de Deus. Isso faz diferença para Deus. Então, se de repente é ela que busca mais, Deus dá mais para ela, porque ela está usando aquilo para fazer a obra, Deus dá mais para ela. Se eu fico de braço cruzado em casa, deitada, como eu fico muitas vezes, por que Deus vai dar para mim? Eu tenho que estar buscando Ele, querendo a presença dEle, querendo ser usada por Ele, sabe? É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos usar na obra. Ele quer que a gente seja servo. E o servo, vocês viram, ontem o pastor falou sobre José, né? Que José passou por toda aquela experiência, né? José primeiro foi humilhado. Ele primeiro foi jogado na cisterna, depois foi vendido como escravo, depois de escravo ficou ali, foi jogado na prisão. Quantas coisas ele passou, mas ele sabia que Deus tinha uma promessa para ele, né? Que todos iam se curvar diante dele. E Deus fez a obra, mas ele passou por tantas coisas. Você vai falar assim, não era para ele falar assim, como que Deus vai me dar isso se ele me deixa ser escravo no Egito? Como Deus vai me dar isso se ele me deixa ser escravo na casa de Potifar? Como Deus vai me dar isso se ele me deixou lá na cisterna, meus irmãos me jogaram na cisterna? Como que ele fez isso se ele me vender como escravo? Mas Deus fez. E ele não falou nada disso. Não é? Porque a gente não tem que questionar aquilo que Deus faz. Deus faz para nos consertar, irmão. Muitas coisas, talvez José, eu não sei, mas talvez José precisasse passar por aquela experiência para ele ser fortalecido. Porque foi lá que ele descobriu que ele tinha o dom de governo, né? Como o pastor falou ontem no culto. Ele tinha o dom de governo. E ele só ia saber isso naquela experiência como escravo de Potifar, depois como
lá na prisão, ele foi sabendo, ele foi aprendendo, ele foi sendo trabalhado por Deus. Então, às vezes a gente pensa que está perdendo, mas a gente está ganhando. Porque o Espírito Santo está tratando conosco de uma forma particular. Então, quando você está passando por uma experiência que você não se agrada, começa a glorificar Deus por isso. Fala, Senhor, se o Senhor está tratando comigo, Senhor, eu te dou graça, eu glorifico o teu nome, sabe? Eu te glorifico porque o Senhor sabe que eu preciso passar por isso. Para eu ser uma pessoa melhor. Trata comigo, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. E é só isso que a gente tem que querer. Sabe? Ser melhor do que a gente é. Porque o Senhor fala assim na palavra: se vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, que dirá o vosso Pai Celestial não vos dará boas coisas, né? Nós somos maus. Todos nós temos uma índole perversa. Dificuldade de perdoar, dificuldade de admitir que o outro está com a razão. Tantas dificuldades a gente tem, mas Deus tem que tratar conosco. Ele trata no particular. Deus nos trata no particular. Aleluia. Amém? Então vamos lá. A voz passiva do verbo, né? Vós sereis batizados com o Espírito Santo, indica que o batismo não depende do nosso esforço para alcançar a promessa, mas baseia-se na vontade do Senhor. O tempo futuro demonstra que não há incerteza ou dúvida na promessa. A palavra grega para batizado significa imerso, mergulhado, e no caso aqui é mergulhar na palavra, certo? A conotação dessa palavra grega diz também respeito a identificar-se com alguém ou algo. O batismo espiritual coloca em união espiritual uns com os outros no corpo de Cristo. Então, se a gente não está em comunhão, a gente precisa ser tratado, certo? Se a gente dispersa as ovelhas, porque o Senhor fala bem claro: ai daqueles que dispersam as minhas ovelhas. Ai. Não é? Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos tratar. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe a afirmação de Cristo de que o Espírito Santo estava para ser enviado, evidentemente despertou os discípulos a respeito do estabelecimento do reino de Deus. Eles esperavam que esse evento acontecesse durante o ministério de Cristo, mas o Espírito Santo só desceu depois que Jesus subiu, certo? Agora, após a ressurreição, certamente teria chegado o tempo. Relacionar a vinda do Espírito Santo com a vinda do reino se coaduna com o pensamento do Antigo Testamento. Então, porque lá no Antigo Testamento nós temos muita profecia, né? Inclusive a de Joel, que o Senhor falou que no final do tempo derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Sobre os nossos filhos terão sonhos, os vossos velhos terão visões, falarei, né? O Espírito Santo vai ser derramado sobre nós. Está escrito em Joel capítulo 2. Então, nós temos que tomar essa consciência que nós somos importantes para o Senhor. E nós temos que estar vigilantes, sobretudo sobre a nossa conduta. Certo? Porque às vezes você ganha uma pessoa sem palavra alguma, mas pelo seu testemunho, sabe? Pela sua mansidão, pelo jeito, pela sua temperança, que vê o fruto do Espírito, né? Vê o Espírito, o fruto do Espírito é amor, mansidão, benignidade, temperança, domínio próprio, né? Nós temos que ver que é contra essas coisas não há lei, porque nós estamos fazendo o que o Espírito Santo quer. Então é isso,
Sede vigilantes. Sede vigilantes. Em tudo, sede vigilantes. Amém? Amém. Senhor Jesus, neste momento, Pai, queremos te agradecer por esse tempo precioso que tivemos contigo, esse tempo de crescimento em Tua Palavra, realmente expandir nossas raízes, Pai, na terra fértil. Amém. Jesus, crescendo em Ti, Pai, realmente criando alicerces, Pai, para que possamos ser usados, para que possamos ter mais entendimento da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado por esse tempo muito precioso contigo, Pai, e que possamos, no próximo estudo, ser mais abençoados, agraciados com a Tua presença no nosso meio e ser verdadeiramente tocados por Ti, Pai. Neste momento, consagramos a Ti também o alimento, Pai, queremos comer e Te damos graça, Pai, por termos o privilégio de desfrutar de um alimento, Jesus. Amém. É o que eu te peço, Senhor, já te agradeço e venho pedir-lhe, Pai, por favor, continue falando e ministrando ao nosso coração, usando a vida da irmã Kézia, Pai, da professora Kézia. O que eu te peço, já te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém.